Fui forçada por minha mãe a casar com um pastor evangélico paralítico para quitar a dívida da família e quem sabe para que eu tomasse jeito. Mas na primeira noite, algo surpreendente aconteceu. As semanas passaram após aquele grande incidente, e o céu sobre a cidade do Rio de Janeiro começou a parecer mais claro para Aline. Embora os ferimentos físicos de Mateus ainda não estivessem completamente curados, havia algo diferente neles dois. Uma mudança que não podia ser explicada com palavras. A relação deles, antes cheia de tensão e desconfiança, começava a encontrar um novo alicerce. Um alicerce construído sobre a base da compreensão mútua e do sacrifício. Naquela manhã, Aline sentou-se na beirada da cadeira de rodas de Mateus, empurrando-o para fora de casa pela primeira vez depois de meses confinado no quarto. O ar fresco da manhã carioca varreu seus rostos, trazendo o aroma das flores do pequeno jardim e das folhas molhadas pelo orvalho. O sol brilhava suavemente, como se desse um abraço quente ao mundo que eles haviam acabado de redescobrir. Faz tanto tempo que não sinto um ar como este, disse Mateus em voz baixa. Sua voz estava cheia de gratidão. Obrigado por me trazer para fora. Aline sorriu discretamente, seus olhos desviando-se para esconder as lágrimas que começavam a se formar. Isso é o que eu deveria ter feito desde o início, disse ela baixinho. Eu peço desculpas por não ter conseguido te proteger direito. Mateus virou-se para ela, o rosto cheio de ternura. Você não precisa pedir desculpas, disse ele, suavemente. Você fez mais do que o suficiente. Você mudou minha filha e eu tenho orgulho de você. Essas palavras fizeram Aline sentir como se um peso enorme, que por tanto tempo pressionara seu peito, finalmente tivesse sido levantado. Ela sabia que ainda tinha muito a melhorar. Mas também sabia que Mateus nunca exigiu perfeição dela. O que ele queria era apenas a boa intenção. E isso era a única coisa que Aline podia oferecer de todo o coração. Há algo que eu quero te mostrar, disse Aline de repente. Sua voz tremia, mas estava cheia de determinação. Ela parou de empurrar a cadeira de rodas de Mateus e agachou-se na frente dele, olhando diretamente em seus olhos. O que é? Perguntou Mateus. Seus olhos estavam cheios de curiosidade. Aline respirou fundo e depois arregaçou a manga da camisa. Ali, em meio às tatuagens que um dia foram o símbolo de sua liberdade e rebelião, havia algo novo. Uma pequena inscrição em seu pulso que dizia ousar mudar. Esta é a minha promessa, disse Aline, baixinho. Sua voz estava carregada de emoção. Eu não vou voltar para o caminho antigo. Vou continuar tentando ser melhor por você e por mim mesma. Mateus sorriu, seus olhos marejados. Ele estendeu a mão tocando a inscrição com a ponta dos dedos. Não se trata de você ser perfeita ou não, disse ele, suavemente. É sobre como você continua lutando, mesmo quando o mundo parece tão pesado. Aline assentiu, as lágrimas começando a molhar seu rosto. Ela sentiu que, pela primeira vez na vida, era verdadeiramente aceita como era. Não apenas por Mateus, mas também por si mesma. Nos dias seguintes, Aline começou a dar pequenos passos para consertar sua vida. Ela começou a frequentar os cultos de oração da pequena igreja do bairro, tentando entender os valores que Mateus tanto defendia. Ela também começou a aprender a cozinhar, embora os resultados muitas vezes fossem imperfeitos, apenas para fazer Mateus sorrir. Mas o mais importante foi como ela começou a se aceitar. Seu corpo coberto de tatuagens, seu estilo de vida selvagem e seu passado sombrio não eram mais vistos como um fardo. Em vez disso, ela os via como parte de sua jornada. Uma jornada que a levou até Mateus, o homem que mudou sua vida de uma forma que ela nunca imaginou. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda, Aline olhava para o céu cheio de estrelas. Eu nunca pensei que poderia encontrar uma paz como esta, disse ela baixinho, a voz cheia de gratidão. Mateus sorriu discretamente, seus olhos fixos no mesmo céu. A paz não vem de fora, disse ele suavemente, mas de dentro de nós. E você a encontrou. Aline baixou a cabeça. Seu coração estava preenchido por uma sensação de tranquilidade que nunca havia experimentado antes.
Ela sabia que os desafios ainda viriam, que a jornada deles nem sempre seria fácil. No entanto, desta vez ela estava pronta para enfrentá-los. Junto com Mateus. Por trás de tudo isso, uma coisa se tornava cada vez mais clara para Aline. O amor nunca vem da perfeição. O amor é sobre aceitação, sacrifício e esperança. E era ali que eles estavam agora, no início de um novo começo, com os corações cheios de esperança e a certeza de que o futuro deles seria melhor. O sol da manhã começou a surgir no horizonte, iluminando o céu que lentamente passava do escuro para um tom alaranjado sobre a Baía de Guanabara. No entanto, aquele brilho não trazia calor para Aline. Ela estava sentada na cadeira da sala de espera do hospital. Seu corpo estava exausto após uma longa noite de tensão. O rosto pálido, os olhos vermelhos pela falta de sono. No entanto, o fogo dentro dela ainda ardia intensamente. Algumas horas antes, ela e Rafael conseguiram destruir os documentos secretos que eram a fonte de poder do cartel de corrupção. Eles também conseguiram neutralizar alguns membros-chave do grupo, garantindo que não pudessem continuar com seus planos malignos. No entanto, apesar de terem vencido essa grande batalha, algo parecia vazio no coração de Aline. Mateus ainda não estava totalmente consciente. O ferimento de bala que sofreu naquela noite foi muito grave, e os médicos repetidamente davam notícias incertas sobre sua condição. Toda vez que Aline ouvia os passos de um médico se aproximando, seu coração batia mais forte, com medo de ouvir mais notícias. Como ele está? Perguntou Aline em voz baixa quando um dos médicos finalmente apareceu na sua frente. O médico sorriu discretamente. Seu rosto parecia cansado, mas um pouco aliviado. A condição dele é estável, disse ele baixinho. Mas ele ainda precisa de tempo para se recuperar completamente. Aline sentiu um grande peso em seus ombros diminuir um pouco. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Embora Mateus estivesse vivo, ela sabia que os ferimentos que ele sofreu não eram apenas físicos, mas também emocionais. E Aline se sentia responsável por tudo isso. Na enfermaria, Mateus jazia fraco na cama. Seu rosto estava pálido, mas sereno. Aline sentou-se ao seu lado, segurando sua mão fria. Ela olhou para o rosto do homem com os olhos cheios de culpa. Eu falhei em te proteger, sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Eu deveria ter feito mais. No entanto, como se ouvisse suas palavras, Mateus lentamente abriu os olhos. Seus olhos estavam turvos, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Você não falhou, disse ele baixinho. Sua voz era quase um sussurro. Você fez mais do que eu poderia esperar. Aline sentiu as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto. Ela não sabia o que dizer, apenas sentia que não merecia ouvir aquelas palavras de Mateus. No entanto, mesmo que eles tivessem conseguido parar o cartel de corrupção, algo começou a rachar em seu relacionamento. Durante os dias que se seguiram ao incidente, Aline sentia-se cada vez mais distante de Mateus. Não porque Mateus tivesse mudado, o homem permanecia paciente e compreensivo, mas porque a própria Aline se sentia inadequada para continuar ao seu lado. Mateus chamou ela numa tarde, a voz cheia de hesitação. Você tem certeza de que quer continuar comigo? Eu te machuquei. Eu não sou digna de você. Mateus sorriu discretamente, seus olhos cheios de ternura. Eu não me casei com você porque você é perfeita, disse ele, suavemente. Eu me casei com você porque acredito que podemos nos ajudar a ser melhores. No entanto, essas palavras não foram suficientes para apagar a culpa de Aline. Ela sabia que não podia voltar à sua vida anterior, mas também não tinha certeza se poderia ser a mulher que Mateus esperava. Alguns dias depois, quando Mateus começou a se recuperar pouco a pouco, Aline decidiu deixar o hospital por um tempo. Ela foi para a beira da lagoa, o lugar onde costumava se sentar sozinha quando ainda era livre. Ali, ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Sua luta, a traição de Juliana e a vitória que conquistaram a um preço tão alto. Eu não sei se consigo continuar com isso, murmurou ela, a voz cheia de dúvida. Não sei se sou forte o suficiente para ficar ao lado dele.
No entanto, em meio à sua confusão, ela ouviu passos atrás dela. Quando se virou, viu Rafael parado ali. Seu rosto estava exausto, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Você não precisa decidir agora, disse Rafael baixinho. Mas lembre-se de uma coisa, você mudou. Você não é mais a mesma mulher de antes. Aline baixou a cabeça, o coração cheio de uma mistura de emoções. Ela sabia que Rafael estava certo. Ela havia se transformado de uma mulher indiferente em alguém que estava disposta a lutar pela pessoa que amava. No entanto, ela também sabia que essa mudança não veio sem um preço. No dia seguinte, Aline voltou ao hospital. Sentou-se ao lado de Mateus, segurando sua mão fraca. Ela olhou para o rosto do homem com os olhos cheios de determinação. Eu não vou te deixar, disse ela baixinho. Sua voz era uma promessa. Ficarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. No entanto, por trás dessas palavras, havia um medo que ainda a assombrava. Ela seria realmente capaz de ser a mulher que Mateus precisava, ou essa vitória seria apenas o começo de um novo e maior desafio? Naquela noite, a casa que antes era cheia de tranquilidade agora parecia um campo de batalha devastado. O sangue ainda manchava o chão onde Mateus havia caído, embora seu corpo já tivesse sido levado para o hospital por Rafael. Aline estava sentada na beirada de uma poltrona na sala de estar. Seus olhos estavam vazios, mas cheios de uma fúria ardente. Seu corpo tremia não de medo, mas de uma mistura de culpa e raiva. Eu falhei, murmurou ela. Sua voz era quase um sussurro. Eu falhei em protegê-lo. Rafael sentou-se na cadeira à sua frente. Seu rosto estava exausto, mas também havia um toque de raiva em seus olhos. Ele sabia que a situação não terminaria assim. O cartel de corrupção não pararia até conseguir o que queria, mesmo que isso significasse destruir todos que tentassem se opor a eles. Você não falhou, disse Rafael em voz baixa, tentando acalmá-la. Você fez mais do que a maioria das pessoas faria. Mas eu não fui forte o suficiente. Gritou Aline de repente, sua voz explodindo de emoção contida. Eu não consegui proteger o Mateus. Eu nem sei o que eles estão procurando. Rafael ficou em silêncio por um momento. Seus olhos observavam Aline com uma expressão difícil de decifrar. Ele sabia que Aline estava no limite, entre o desespero e uma raiva crescente. Eles estão procurando por documentos secretos, disse Rafael finalmente, sua voz baixa, mas firme. Documentos que poderiam expor todo o cartel. E eles acham que Mateus os escondeu. Aline baixou a cabeça, o coração cheio de uma mistura de culpa e frustração. Ela não sabia se esses documentos realmente existiam ou se era apenas uma desculpa para os criminosos continuarem a atacá-los. Mas uma coisa era certa, eles haviam machucado Mateus, e ela não deixaria isso passar. Eu vou me vingar, disse Aline de repente, sua voz afiada e cheia de determinação. Vou fazê-los pagar pelo que fizeram com Mateus. Rafael olhou para Aline com dúvida. Isso não é da sua conta, disse ele, em voz baixa. Você não precisa se envolver mais. Eu já estou envolvida, respondeu Aline firmemente, sua voz se elevando. Mateus é meu marido, e eu não vou deixar que o machuquem novamente. Rafael sorriu discretamente. Seus olhos mostravam um pouco de admiração pela atitude de Aline. Ele sabia que ela havia se transformado de uma jovem indiferente em alguém disposta a lutar pela pessoa que amava. Tudo bem, disse Rafael finalmente, sua voz cheia de firmeza. Mas você precisa estar pronta para as consequências. Aline assentiu rapidamente, os olhos cheios de determinação. Estou pronta, disse ela com firmeza. Farei o que for preciso para proteger o Mateus. Alguns dias depois, Aline começou a investigar mais a fundo o cartel de corrupção. Junto com Rafael, ela tentou rastrear seus passos, buscando informações sobre quem era o cérebro por trás de tudo. Eles descobriram que Juliana, a mulher misteriosa que apareceu alguns dias antes, tinha uma ligação muito próxima com o cartel. Juliana é a informante deles, disse Rafael, certa noite. Sua voz era fria, mas cheia de raiva.
Foi ela quem contou a eles sobre nós. Aline sentiu como se algo perfurasse seu peito. Juliana, a mulher que parecia tão próxima de Mateus, que parecia ter vindo para ajudá-los, era na verdade uma traidora. Como isso era possível? Mas Aline não tinha tempo para se sentir magoada. Ela sabia que precisava se concentrar em uma coisa: vingança. Ela começou a aprender mais sobre o submundo sombrio e perigoso. Sobre como lutar contra um inimigo mais forte do que ela. Ela também começou a treinar, usando a arma que Rafael lhe dera. Certa noite, Aline e Rafael conseguiram rastrear a localização do quartel-general do cartel. Eles sabiam que essa era sua última chance de parar os criminosos antes que atacassem Mateus novamente. Precisamos agir rápido, disse Rafael em voz baixa, sua voz cheia de tensão. Se falharmos, Mateus não terá outra chance. Aline assentiu rapidamente, os olhos ardendo de raiva. Ela não falharia desta vez. Ela havia jurado vingança e faria o que fosse preciso para proteger Mateus. Eles se infiltraram no quartel-general do cartel no meio da noite, movendo-se silenciosamente entre as sombras. Ao entrarem no prédio, encontraram uma sala cheia de documentos secretos. Os mesmos documentos que os criminosos procuravam. É isso que eles querem, disse Rafael, em voz baixa, a voz tensa. Pegue tudo, temos que destruir. No entanto, antes que pudessem continuar, ouviram o som de passos pesados se aproximando. Homens armados apareceram por trás da porta. Um sorriso sarcástico em seus rostos. Acham que podem escapar? Disse um dos homens. Sua voz era fria e ameaçadora. Aline sentiu seu coração disparar. Mas desta vez ela não sentiu medo. Levantou a arma, encarando o homem com um olhar desafiador. Tente nos parar. Respondeu Aline bruscamente. Sua voz estava cheia de determinação. Uma breve batalha começou. Aline e Rafael lutaram bravamente contra os homens armados, usando toda a coragem e habilidade que possuíam. No meio do caos, Aline conseguiu pegar os documentos secretos e fugir com Rafael. Depois de escaparem do quartel-general, eles foram direto para um lugar seguro. Os documentos foram destruídos, garantindo que o cartel de corrupção nunca mais pudesse usá-los para fins malignos. No entanto, mesmo tendo parado os criminosos, Aline sabia que a luta ainda não havia terminado. Mateus ainda estava no hospital. Seus ferimentos eram graves, mas ele ainda resistia. Aline jurou que continuaria a proteger Mateus. Acontecesse o que acontecesse. No meio da noite silenciosa, Aline sentou-se ao lado da cama de Mateus, segurando sua mão fraca. Ela olhou para o rosto do homem com os olhos cheios de determinação. Eu não vou deixar que eles te machuquem de novo, sussurrou ela, sua voz uma promessa. Eu vou te proteger, não importa o quê. O fogo da vingança que ardia dentro dela agora se transformará em um fogo de amor e determinação que nunca se apagaria. Os dias após o primeiro ataque do cartel de corrupção transcorreram com uma tensão indizível. A casa de Mateus já não parecia um lugar seguro. Cada passo do lado de fora da janela, cada sombra que passava por trás das árvores, até mesmo o sussurro do vento noturno deixava Aline e Mateus em alerta constante. Eles sabiam que os criminosos não parariam até conseguir o que queriam. Aline começou a passar mais tempo com Rafael, aprendendo a usar uma arma e planejando estratégias para proteger Mateus. Ela também começou a descobrir uma coragem que nunca sentirá antes. A coragem de lutar por alguém que amava. No entanto, apesar de seus esforços, uma coisa ainda a incomodava. Quem era o cérebro por trás de tudo isso? O que eles procuravam? E será que Mateus realmente tinha os documentos secretos que eles queriam? Certa tarde, enquanto Rafael patrulhava do lado de fora da casa, Aline sentou-se na sala de estar com Mateus. O homem parecia mais cansado do que o normal. Seus olhos estavam cheios de sombras de um passado sombrio. Mateus chamou Aline baixinho. Sua voz estava cheia de curiosidade. O que eles realmente querem de você? Você realmente tem esses documentos? Mateus baixou a cabeça.
Seu rosto mostrava uma expressão difícil de ler. Ele ficou em silêncio por um momento, como se tentasse encontrar as palavras certas. Não tenho certeza se eles ainda existem, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas pesada. Mas se os encontrarem, isso pode destruir muita gente. Aline sentiu um aperto no peito. Ela não sabia o que dizer, apenas sentia que os segredos de Mateus eram cada vez mais profundos e complexos. Mas antes que pudesse perguntar mais, ouviu passos na porta da frente. Rafael chamou Aline, esperando que fosse o irmão de Mateus. No entanto, não foi Rafael quem entrou. Em vez disso, uma jovem de cabelos pretos longos e um vestido simples entrou. Seu rosto parecia familiar, mas Aline não conseguiu reconhecê-la de imediato. Juliana, disse Mateus, a voz cheia de surpresa. Por que você está aqui? Aline sentiu-se confusa. Quem era essa mulher? Por que Mateus disse seu nome com um tom tão emotivo? A mulher sorriu discretamente, os olhos cheios de lágrimas. Vim para ajudar, disse ela baixinho. Sua voz tremia. Eu sei o que aconteceu com você, Mateus. Não posso deixar você enfrentar isso sozinho. Mateus parecia hesitante. Seu rosto estava cheio de conflito interno. Juliana, isso não é da sua conta, disse ele baixinho. Você não deve se envolver. Mas eu já estou envolvida, respondeu Juliana rapidamente, a voz se elevando. Eu sei tudo sobre seus casos antigos, Mateus. Eu sei o que eles estão procurando. Aline sentiu como se uma faca perfurasse seu peito. Quem era essa mulher? Por que ela sabia tanto sobre Mateus? E por que Mateus parecia tão próximo dela? Juliana, por favor, vá embora, disse Mateus com firmeza. Sua voz estava mais alta do que o normal. É muito perigoso. Mas Juliana não ouviu. Ela jogou uma pequena bolsa na direção de Mateus. Seus olhos estavam cheios de determinação. Aí dentro estão as informações de que você precisa, disse ela rapidamente. Use isso para lutar contra eles. Antes que Mateus pudesse dizer mais alguma coisa, ouviram-se passos pesados do lado de fora da casa. Juliana olhou para a porta com o rosto cheio de medo. Eles chegaram, disse ela baixinho, a voz tensa. Vocês precisam ir agora. No entanto, antes que pudessem se mover, a porta da frente foi arrombada. Homens armados entraram com movimentos rápidos, cercando-os com olhares ameaçadores. Juliana! Gritou um dos homens. Sua voz era fria e cheia de raiva. Nós sabemos que você os está ajudando. Juliana encarou o homem com medo. Mas também havia um desafio em seu olhar. Não tenho medo de você, disse ela com firmeza. Sua voz tremia, mas estava cheia de determinação. O homem riu cinicamente e puxou Juliana bruscamente. Então você vai morrer com eles. Aline sentiu seu corpo congelar. Ela não sabia o que fazer, apenas sentia que a situação estava piorando. Mas antes que o homem pudesse levar Juliana, um tiro foi ouvido do lado de fora. Rafael apareceu por trás da porta. Sua arma ainda estava apontada. Solte-a! Gritou ele bruscamente. Sua voz era ameaçadora. Os homens hesitaram por um momento. Mas então um deles atirou na direção de Mateus. O som do disparo ecoou pelo ar, e em um instante, Mateus caiu de sua cadeira de rodas, seu corpo desabando no chão. Mateus! Gritou Aline, a voz histérica. Ela correu em direção a ele, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mateus olhou para Aline com os olhos cansados. Mas havia um leve sorriso em seus lábios. Estou bem, disse ele baixinho. Sua voz era quase inaudível. Não se preocupe comigo. Mas Aline sabia que não era verdade. O corpo de Mateus estava gravemente ferido, e o sangue começava a manchar o chão abaixo dele. Ela sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Enquanto isso, Rafael conseguiu neutralizar alguns dos homens armados, mas eles eram muitos. No caos, Juliana escapou, deixando-o sem mais explicações.
Após a breve batalha, os homens finalmente recuaram, deixando a casa em desordem. Aline só conseguia chorar ao lado de Mateus. Seu coração estava cheio de culpa e raiva. Eu falhei em te proteger, sussurrou ela, a voz cheia de remorso. Mateus sorriu discretamente, seus olhos começando a se fechar. Você não falhou, disse ele baixinho. Sua voz era quase um sussurro. Você é a razão pela qual eu continuo a lutar. Aline sentiu como se um peso enorme pressionasse seu peito. Ela não sabia se Mateus sobreviveria aos ferimentos. Mas uma coisa era certa, ela não os deixaria machucá-lo novamente. No entanto, por trás de tudo isso, uma coisa começou a incomodá-la. Quem era Juliana? Ela estava realmente ajudando-os, ou era parte de uma traição ainda maior? Passos pesados ecoaram pelo corredor da casa, acompanhados de gritos rudes que enchiam o ar noturno. As chamas das tochas nas mãos dos homens criavam sombras enormes nas paredes, tornando a atmosfera ainda mais tensa. Aline sentiu o coração bater acelerado. Seu corpo estava tenso como um arco pronto para disparar. Mas em meio ao medo havia algo novo dentro dela, um senso de responsabilidade que nunca havia sentido antes. Mateus! Sussurrou Aline, a voz quase inaudível de tanto tremer. O que vamos fazer? Mateus ainda estava em sua cadeira de rodas. Seu rosto estava calmo, apesar da situação crítica. Ele olhou para Aline com olhos cansados, mas também com um brilho de esperança. Vamos enfrentá-los juntos, disse ele, em voz baixa. Sua voz era firme, mas gentil. Não importa o que aconteça, não vou deixar que te machuquem. Aline ficou chocada ao ouvir aquelas palavras. Ela sempre sentiu que Mateus a via apenas como um fardo, uma jovem em quem não se podia confiar. Mas agora, ela percebeu que Mateus realmente se importava com ela. Mesmo na situação mais perigosa. Rafael apareceu por trás da porta dos fundos. Sua pistola estava pronta para ser usada. Ele fez um sinal para Aline e Mateus ficarem em silêncio enquanto se movia rapidamente em direção à porta da frente. Vou segurá-los, disse ele brevemente. Sua voz era fria, mas cheia de determinação. Vocês procurem um lugar seguro. Não, respondeu Mateus com firmeza. Sua voz estava mais alta do que o normal. Não vamos mais fugir. Já chega de eles controlarem minha vida. Aline sentiu algo novo no tom de voz de Mateus. Uma convicção forte, uma coragem que ela nunca tinha visto antes. Este homem de meia-idade, que muitas vezes parecia fraco e paciente, na verdade tinha um fogo ardendo dentro dele. Um fogo pronto para lutar pelas pessoas que amava. Tudo bem, disse Rafael finalmente, seus olhos mostrando respeito por seu irmão. Mas temos que agir rápido. Alguns segundos depois, a porta da frente foi arrombada. Um homem corpulento entrou com um sorriso sarcástico, seguido por vários de seus capangas armados com facões. Eles pararam na entrada, olhando para Mateus e Aline com um ar ameaçador. Onde estão os documentos, Mateus? Gritou o homem, sua voz alta e penetrante. Devolva tudo ou vamos destruir você. Mateus olhou para o homem com calma. Seu rosto não mostrava nenhum sinal de medo. Não tenho nada para vocês, disse ele, em voz baixa. Sua voz estava cheia de convicção. Tudo se foi. O homem riu cinicamente. Seus olhos se estreitaram com raiva. Não minta para nós, Mateus, disse ele friamente. Você acha que somos idiotas? Acha que não sabemos que você está escondendo algo? Aline sentiu a respiração presa. Ela não sabia do que o homem estava falando, mas sabia de uma coisa: eles não iriam embora sem conseguir o que queriam. Não temos nada. Gritou Aline de repente, sua voz afiada e cheia de emoção. Ela deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Mateus de forma protetora. Se vocês querem alguma coisa, terão que lutar comigo primeiro. O homem riu alto. Seus olhos se estreitaram enquanto olhava para Aline. Você acha que pode lutar contra nós, garotinha? Disse ele com um tom de desprezo.
Você é apenas um lixo inútil. Aline sentiu o sangue ferver. Aquelas palavras tocaram em uma ferida antiga dentro dela. Uma ferida que ela tentou esconder por trás de suas tatuagens e seu estilo de vida selvagem. Mas desta vez ela não os deixaria subestimá-la. Ela deu mais um passo à frente. Seus olhos encararam o homem com desafio. Eu posso ser um lixo, respondeu ela bruscamente. Sua voz tremia, mas estava cheia de determinação. Mas não vou deixar vocês machucarem meu marido. O homem riu novamente. Mas desta vez havia uma ponta de hesitação em seus olhos. Ele não esperava que uma jovem como Aline ousasse enfrentá-los. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Rafael apareceu por trás da porta. Sua pistola estava apontada diretamente para o homem. Mais um passo e eu atiro, disse Rafael friamente. Sua voz era ameaçadora. O homem respirou fundo, seus olhos brilhando de raiva. Mas ele não se moveu. Ele sabia que a situação poderia ficar muito perigosa se não tivessem cuidado. Desta vez, vamos embora, disse ele finalmente. Sua voz era fria, mas ameaçadora. Mas isso não acabou, Mateus. Nós voltaremos. Depois que eles foram embora, a casa voltou ao silêncio. Aline caiu no chão. Seu corpo tremia com a adrenalina que ainda corria em suas veias. Mateus apenas permaneceu em sua cadeira de rodas. Seu rosto estava exausto, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Obrigado, disse ele em voz baixa. Sua voz estava cheia de gratidão. Aline olhou para Mateus com os olhos úmidos. Ela não sabia o que dizer, apenas sentia que tinha feito algo certo pela primeira vez na vida. Mas eles sabiam que ainda não havia acabado. A ameaça ainda existia, e eles precisavam encontrar uma maneira de detê-la antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Aline e Mateus começaram a traçar um plano. Com a ajuda de Rafael, eles tentaram descobrir mais sobre o cartel e o que eles realmente procuravam. Aline começou a perceber que havia muitas coisas sobre Mateus que ela ainda não sabia. Sobre seus casos antigos, sobre as grandes decisões que ele havia tomado e sobre o mundo sombrio que ele um dia enfrentou. Mas em meio a tudo isso, uma coisa se tornava cada vez mais clara para Aline. Ela não via mais Mateus como um velho religioso e entediante. Ela o via como alguém com coragem, sabedoria e um grande coração. E pela primeira vez ela sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse fazer parte do mundo de Mateus. Naquela noite, após seu encontro com Rafael, Aline não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Quem era realmente esse irmão de Mateus? Por que ele apareceu de repente, depois de anos desaparecido? E o mais importante, por que ele disse que estava ali para proteger Mateus? Na manhã seguinte, Aline encontrou Mateus sentado em sua cadeira de rodas na sala de estar. Seu rosto parecia mais cansado do que o normal. Ela decidiu perguntar diretamente, embora seu coração ainda estivesse cheio de dúvidas. Mateus, chamou ela suavemente, sua voz soando nervosa. Por que eu nunca ouvi falar do seu irmão, Rafael? Mateus ficou em silêncio por um momento, seus olhos desviados, como se tentasse reunir coragem para responder. Rafael. Ele desapareceu há alguns anos, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas pesada. Depois do meu acidente, ele saiu de casa. Eu não sei para onde ele foi ou o que fez. Mas ele está aqui agora, disse Aline rapidamente, sua voz se elevando. Eu o vi ontem à noite. Ele disse que está aqui para te proteger. Mateus suspirou profundamente. Seu rosto mostrava uma expressão difícil de ler. Eu sabia que ele voltaria um dia, disse ele baixinho. Mas não sei se podemos confiar nele completamente. Aline sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Mateus já sabia que Rafael voltaria. Por que ele não lhe contou? Por que você nunca me falou sobre isso? Perguntou ela. Sua voz tremia com uma mistura de raiva e confusão. Eu não queria que você se sentisse mais sobrecarregada, respondeu Mateus suavemente.
Você já tem muitas coisas para lidar. Aline baixou a cabeça, seu coração cheio de culpa e frustração. Como ele podia ser tão paciente e resignado? Enquanto ela mesma se sentia sempre presa e confusa. Mas antes que pudessem continuar a conversa, ouviram-se passos na porta da frente. Rafael entrou sem pedir licença. Seu rosto parecia tenso e seus olhos estavam cheios de apreensão. Precisamos conversar, disse ele brevemente. Sua voz era firme, mas pesada. Mateus apenas assentiu lentamente, depois olhou para Aline com um olhar indecifrável. Ouça-o, disse ele baixinho. Rafael sentou-se na cadeira em frente a Mateus, seus olhos fixos em seu irmão. Aqueles homens ainda estão te procurando, disse ele baixinho. Sua voz era quase um sussurro. Eles nunca esqueceram o que aconteceu no passado. Eles acham que você ainda tem algo que eles querem. Aline sentiu seu corpo congelar. O que Rafael queria dizer? O que aquelas pessoas queriam de Mateus? Mateus baixou a cabeça, seu rosto cheio de sombras de um passado sombrio. Isso não é mais da sua conta, Rafael, disse ele baixinho. Eu já deixei tudo isso para trás. Mas eles não te deixaram, respondeu Rafael bruscamente. Sua voz se elevou. Eles tentaram te matar uma vez, e vão tentar de novo se não ficarmos alertas. Aline sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Então o acidente de Mateus não foi apenas um incidente trágico, como mencionado anteriormente. Foi uma tentativa de assassinato. E agora eles estavam de volta para terminar o que começaram. O que eles querem de mim? Perguntou Mateus baixinho. Sua voz estava cheia de exaustão. As provas dos seus casos antigos, respondeu Rafael rapidamente. Eles acham que você as escondeu, e não vão parar até conseguirem. Aline sentiu-se arrastada para uma tempestade que não entendia. Ela não sabia nada sobre os casos de Mateus, mas sabia de uma coisa. Eles não podiam deixar que aquelas pessoas machucassem Mateus novamente. Eu vou ajudar, disse Aline de repente, sua voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Não sei o que está acontecendo, mas não vou deixar que te machuquem. Mateus olhou para Aline com olhos cansados. Mas também havia um pouco de respeito neles. Este não é o seu dever, minha filha, disse ele baixinho. Você não precisa se envolver nisso. Eu já estou envolvida, respondeu ela com determinação. Eu sou sua esposa e vou te proteger. Rafael sorriu discretamente. Seus olhos mostraram um pouco de admiração pela atitude de Aline. Então temos que trabalhar juntos, disse ele baixinho. E temos que agir rápido. Nos dias seguintes, Aline começou a aprender mais sobre o mundo sombrio e perigoso de Mateus. Rafael explicou que o grupo que tentou matar Mateus era um grande cartel de corrupção que ele enfrentou quando era advogado. Eles não estavam apenas com raiva porque Mateus expôs seus crimes, mas também porque ele conseguiu salvar a família de Aline pagando suas dívidas. Agora eles acham que você tem documentos secretos que podem destruí-los, disse Rafael, certa noite, sua voz cheia de tensão. Se não encontrarmos uma maneira de detê-los, eles virão aqui novamente. Aline sentiu um grande peso em seus ombros. Mas por trás do medo, algo começou a crescer dentro dela, um senso de responsabilidade. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha um motivo para lutar, para proteger alguém que fora tão paciente e resignado com ela. No entanto, a ameaça se tornava cada vez mais real. Certa noite, enquanto Aline e Mateus estavam sentados na sala de estar, ouviram um carro parar em frente à casa. Passos pesados se aproximaram, e alguns segundos depois, a porta da frente foi arrombada. Todo mundo para fora! Gritou alguém de fora, sua voz alta ameaçadora. Aline sentiu como se seu coração tivesse parado de bater. Ela olhou para Mateus, seu rosto cheio de tensão, mas ainda calmo. Ela sabia que eles não poderiam lutar contra aquelas pessoas sozinhos. Mas pouco antes de os homens entrarem, Rafael apareceu por trás da porta dos fundos. Uma pistola em sua mão, pronta para ser usada. É hora de lutar, disse ele com firmeza.
Seus olhos estavam cheios de determinação. Aline sentiu-se à beira de um abismo. Mas pela primeira vez não sentiu medo. Ela se sentiu pronta para lutar para proteger Mateus, o homem que mudou sua vida de uma forma que ela nunca imaginou. Algumas semanas após a descoberta do passado secreto de Mateus, a atmosfera na casa começou a mudar, embora lentamente. A tensão que antes era tão espessa agora havia diminuído um pouco, substituída por conversas curtas, mas mais calorosas, entre Aline e Mateus. Aline não saía mais à noite sem permissão. Embora ainda fumasse secretamente na varanda, havia algo diferente na maneira como ela o fazia. Ela não tentava mais se esconder, mas sentava-se ao lado de Mateus, que frequentemente lia a Bíblia ou livros de filosofia. "Por que você gosta de ler livros assim?" perguntou Aline numa tarde, sua voz baixa, mas cheia de curiosidade. Ela sentou-se numa cadeira perto de Mateus. O sol do entardecer começava a desaparecer por trás das árvores. Mateus sorriu discretamente. Seus olhos permaneceram na página do livro em suas mãos. "Porque acredito que o conhecimento não vem de uma única fonte", disse ele baixinho. "A religião nos ensina sobre Deus, mas a filosofia nos ensina sobre o homem. Ambos se complementam." Aline assentiu lentamente. Seu rosto mostrava uma expressão difícil de ler. Ela não entendia completamente o que Mateus queria dizer. No entanto, havia algo em suas palavras que a fazia se sentir em paz. Para ela, Mateus não era mais apenas um velho religioso e entediante. Ele era alguém com uma profundidade extraordinária. Alguém que podia ver o mundo de muitos ângulos. No entanto, embora o relacionamento deles estivesse melhorando, Aline ainda sentia que havia uma distância difícil de superar. Seu corpo coberto de tatuagens, seu estilo de vida selvagem e seu passado sombrio pareciam uma grande barreira entre ela e Mateus. Ela não tinha certeza se Mateus poderia realmente aceitá-la completamente ou se estava apenas sendo paciente porque se sentia responsável por este casamento. Certa noite, quando todos já estavam dormindo, Aline sentou-se na beirada de uma cadeira na sala, olhando para fotos antigas de Mateus que encontrou em uma caixa velha alguns dias antes. Em uma das fotos, Mateus parecia mais jovem, de pé, ereto, em frente a um tribunal, com seu terno preto impecável. Seus olhos estavam cheios de confiança, como se estivesse pronto para enfrentar o mundo. Mas agora Mateus estava em uma cadeira de rodas. Seu corpo era frágil, mas sua alma e mente permaneciam fortes. "Mateus!" chamou Aline baixinho quando o homem entrou na sala. Seu rosto estava cansado depois de um dia de leitura. "Por que você abandonou sua carreira de advogado?" Mateus sentou-se em sua cadeira de rodas, olhando para Aline com uma expressão indecifrável. "Eu a abandonei", disse ele baixinho. "A carreira é que me abandonou. Depois do acidente, percebi que há coisas mais importantes do que dinheiro ou status. Eu queria ajudar as pessoas, não apenas no tribunal, mas também na vida cotidiana." Aline baixou a cabeça. Seu coração estava cheio de uma mistura de emoções. Havia um respeito crescente dentro dela. Mas também havia o medo de que ela nunca pudesse ser o que Mateus esperava. "Eu não sei como mudar", disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. "Não sei se posso ser a mulher que você quer." Mateus sorriu gentilmente. Seus olhos estavam cheios de ternura. "Eu não me casei com você para te mudar", disse ele baixinho. "Eu me casei com você porque acredito que você tem potencial para ser melhor, e estarei ao seu lado enquanto você precisar." Essas palavras fizeram Aline se sentir aliviada, mas também mais confusa. Ela queria acreditar em Mateus, queria tentar ser melhor. Mas também tinha medo de falhar. Ela não sabia se poderia abandonar seu passado sombrio e começar uma nova vida. No entanto, pequenas mudanças começaram a aparecer no comportamento de Aline. Ela começou a ouvir as histórias de Mateus sobre os casos que ele havia tratado, sobre as decisões que tomou para defender a verdade. Ela também começou a ajudar Dona Elsa na cozinha. Embora no início fosse apenas por tédio. No entanto, gradualmente, ela começou a desfrutar desses pequenos momentos.
momentos que a faziam se sentir parte de uma família. Mas por trás dessa mudança, algo ainda a incomodava. Uma figura misteriosa que frequentemente observava a casa deles à distância. Várias vezes, Aline viu a sombra de alguém atrás das árvores enquanto estava sentada na varanda. No início, ela ignorou, pensando que era apenas sua imaginação. Mas quando viu a figura novamente no meio da noite, começou a se preocupar. Certa noite, quando Mateus já estava dormindo, Aline decidiu investigar. Ela saiu de casa com passos lentos, o coração acelerado. Atrás das árvores, ela viu a figura. Um homem de meia-idade com uma jaqueta preta e um chapéu que cobria o rosto. "Quem é você?" gritou Aline. Sua voz era alta, mas cheia de tensão. O homem se virou lentamente. Seu rosto era vagamente visível sob a luz da lua. Quando ele tirou o chapéu, Aline sentiu a respiração presa. O rosto era muito parecido com o de Mateus. "Eu sou Rafael", disse o homem baixinho. Sua voz era semelhante à de Mateus, mas mais firme. "Eu sou o irmão de Mateus." Aline ficou em silêncio. Seu coração estava cheio de perguntas sem resposta. Por que o irmão de Mateus os observava? O que ele tinha a ver com o acidente de Mateus? "Por que você está aqui?" perguntou Aline. Finalmente sua voz tremeu. Rafael sorriu discretamente, seus olhos cheios de mistério. "Estou aqui para proteger Mateus", disse ele baixinho. "E para garantir que as pessoas que tentaram machucá-lo não consigam." Essa frase fez Aline estremecer. Ela não sabia o que dizer, apenas olhava para Rafael com os olhos cheios de confusão. Mas uma coisa era certa, o mistério por trás da vida de Mateus se aprofundava, e Aline começou a sentir que não estava apenas presa neste casamento, mas também em uma conspiração muito maior. Naquela noite, Aline não conseguiu dormir. Sua mente estava ocupada com os documentos antigos que encontrou na velha caixa de Mateus. O artigo de jornal amarelado continuava a girar em sua mente. Um advogado famoso que abandonou uma carreira brilhante após um trágico acidente. Por que Mateus nunca lhe contou sobre isso? Ele estava com vergonha ou havia outro motivo? Aline levantou-se da cama cambaleando. Seu cabelo loiro estava bagunçado e seus olhos cansados encaravam a escuridão do quarto. Ela pegou o celular, abriu o mecanismo de busca e começou a procurar o nome Mateus Alfariz. O nome completo de Mateus, escrito no artigo. A busca retornou dezenas de artigos antigos, cobertura da mídia sobre os grandes casos que Mateus havia tratado antes de seu acidente. No entanto, um artigo em particular chamou sua atenção. O título era marcante: "Advogado Mateus Alfariz salva família de trabalhador de grande falência." Aline leu o artigo com o coração acelerado. Mencionava que Mateus uma vez defendeu a família de um trabalhador acusado de roubar dinheiro de uma grande empresa. Não só isso, Mateus estava disposto a usar suas economias pessoais para quitar a dívida da família e salvá-los da ameaça de prisão. O nome da família do trabalhador estava claramente impresso no artigo. A família da Silva. Imediatamente Aline sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. A família da Silva era o nome de sua própria família. Mateus havia ajudado sua família anos atrás, antes mesmo de se conhecerem. Por que ninguém lhe contou sobre isso? Por que Mateus nunca falou sobre isso enquanto moravam juntos? Na manhã seguinte, Aline desceu para a sala de estar cambaleando. Seus olhos estavam inchados por ter passado a noite pensando em sua descoberta. Mateus já estava em sua cadeira de rodas, lendo a Bíblia como de costume. Quando a viu entrar, ele sorriu discretamente. "O que é, minha filha?" perguntou ele, baixinho. Seu tom de voz era caloroso, mas cheio de suspeita ao ver a expressão tensa no rosto de Aline. Aline respirou fundo, tentando se acalmar. "Por que você nunca me falou sobre isso?" disse ela finalmente, sua voz tremendo. Ela colocou o celular na mesa. O artigo ainda estava aberto na tela. Mateus olhou para o celular por um momento. Seu rosto parecia um pouco pálido.
Ele não respondeu imediatamente, apenas baixou a cabeça como se tentasse encontrar as palavras certas. Isso é passado, disse ele baixinho, depois de um tempo. Eu não quero mais falar sobre isso. Passado? Gritou Aline, sua voz se elevando. Isso não é apenas o passado. Você ajudou minha família. Você nos salvou da prisão e nunca disse nada. Mesmo quando nos casamos, você ficou em silêncio. Mateus suspirou profundamente, seus olhos desviados. Eu não me casei com você para ser pago em gratidão, disse ele baixinho. Eu me casei com você porque acredito que podemos nos ajudar a ser melhores. Aline ficou em silêncio. Seu coração estava cheio de uma mistura de emoções difíceis de entender. Havia culpa, havia confusão, mas o mais forte era um respeito que começava a crescer dentro dela. Como alguém podia ajudar os outros tão desinteressadamente, sem esperar nada em troca? Eu não sei o que dizer, disse Aline finalmente, sua voz soando mais suave do que o normal. Eu nunca soube que você fez tudo isso pela minha família. Mateus sorriu discretamente. Seus olhos mostravam as rugas finas de anos de experiência. Não é algo com que você precise se preocupar. Eu só quero que você saiba que todo mundo tem uma segunda chance. Incluindo sua família, e incluindo você. As lágrimas começaram a molhar as bochechas de Aline. Ela sentiu como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Mas ao mesmo tempo sentiu-se ainda menor diante de Mateus. Este homem não era apenas um pastor de meia-idade paralisado. Ele era alguém com um coração tão grande. Tão cheio de sacrifício, mas ainda humilde. Mas por que você nunca disse nada? Perguntou ela novamente. Sua voz era quase um sussurro. Porque eu não queria que você se sentisse sobrecarregada, respondeu Mateus baixinho. Eu só queria que você vivesse em paz, sem sentir que tinha uma dívida de gratidão para pagar. Aline não conseguiu dizer mais nada. Ela apenas ficou sentada ali. Seus olhos fixos no homem à sua frente. Seu corpo coberto de tatuagens, seu estilo de vida selvagem e sua atitude defensiva de repente pareceram tão pequenos em comparação com a grandeza da alma de Mateus. No entanto, por trás desse momento de ternura, Aline ainda sentia tensão em seu coração. Ela sabia que esse segredo mudava tudo. No entanto, ela também estava ciente de que o relacionamento deles não mudaria tão facilmente. Ela ainda não estava pronta para aceitar completamente o mundo de Mateus. Mas pela primeira vez ela começou a ver Mateus não como um velho religioso e entediante, mas como alguém com uma profundidade extraordinária. Alguns dias depois, Aline começou a mostrar pequenas mudanças em seu comportamento. Ela não saía mais à noite sem permissão, embora ainda fumasse secretamente na varanda. Ela começou a ouvir as histórias de Mateus sobre seu passado como advogado, sobre os casos que ele tratou e sobre sua decisão de deixar o mundo jurídico após o acidente. No entanto, uma coisa ainda a incomodava: o mistério por trás do acidente de Mateus. O artigo que encontrou não explicava em detalhes o que aconteceu. Havia apenas uma breve linha mencionando que o acidente foi um incidente trágico que o deixou incapaz de andar. Certa tarde, quando a casa estava silenciosa e apenas os dois estavam na sala, Aline reuniu coragem para perguntar. Mateus, disse ela baixinho, sua voz cheia de hesitação. O que realmente aconteceu no seu acidente? Mateus ficou em silêncio por um momento. Seu rosto mostrava uma expressão difícil de ler. Ele olhou pela janela, como se tentasse reunir coragem para responder. Não foi um acidente comum, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas pesada. Havia pessoas que não gostaram da minha decisão de defender sua família. Eles tentaram me parar. Aline sentiu a respiração presa. Então foi por nossa causa, por causa da minha família. Mateus assentiu lentamente. Mas não é sua culpa, minha filha. Eu escolhi este caminho porque acreditava que era o certo, e não me arrependo. Aline baixou a cabeça. As lágrimas começaram a molhar suas bochechas. Ela não sabia o que dizer. Seu coração estava cheio de uma culpa tão grande,
mas também de um respeito cada vez mais profundo por Mateus. Pela primeira vez, Aline sentiu que não estava apenas presa neste casamento. Ela sentiu que talvez, apenas talvez, algo pudesse ser salvo deste relacionamento. A tensão na casa de Mateus aumentava cada vez mais. Cada dia parecia uma pequena batalha sem fim. Aline se sentia presa em uma prisão sem grades, enquanto Mateus tentava manter a paciência, apesar do fardo emocional crescente. Certa manhã, após ser flagrada por uma vizinha ao voltar para casa tarde da noite, a atmosfera ficou mais fria do que o normal. A notícia sobre o comportamento de Aline começou a se espalhar pelo bairro, manchando a boa reputação de Mateus como pastor. Muitas pessoas começaram a falar sobre isso. Alguns lamentavam, outros insultavam, e alguns até questionavam. Como um homem religioso como Mateus poderia aceitar uma mulher com uma reputação tão ruim como Aline? O próprio Mateus nunca comentou sobre isso com ninguém. Ele apenas suportou toda a pressão em silêncio. Mas para Aline, o silêncio de Mateus parecia um chicote que lenta mas seguramente a feria. Ela não entendia por que Mateus não ficava com raiva ou a repreendia diretamente. Não seria mais fácil se ele simplesmente explodisse de raiva? Por que ele tinha que agir como se não se importasse? Naquela manhã, Aline sentou-se na beirada de uma cadeira na sala de estar. Seu cabelo loiro estava bagunçado e seus olhos estavam cansados após uma noite mal dormida. Mateus estava em sua cadeira de rodas à sua frente. Seu rosto parecia mais velho do que o normal. Havia uma sombra de cansaço em seus olhos, mas seu olhar permanecia calmo. Você sabe o que está fazendo com nossa reputação, não sabe? Disse Mateus. Finalmente sua voz era baixa, mas firme. Aline bufou, desviando o olhar. Reputação? Você realmente se importa com isso? Você já sabia quem eu era desde o começo. Não sou a esposa perfeita de que você pode se orgulhar. Não é essa a questão, e respondeu Mateus. Seu tom se elevou um pouco. Eu não me importo com o que os outros pensam de nós. Mas eu me importo com você. Você merece mais do que isso, mais do que uma vida que gira apenas em torno de boates e álcool. Aline estremeceu, seu coração sentindo algo pontiagudo. As palavras de Mateus soaram tão sinceras, tão honestas, mas também tão dolorosas. Como um homem como Mateus ainda podia ver algo de bom nela? Não estava claro que ela não era digna de ser aceita? Não preciso da sua pena, retrucou ela, sua voz cheia de raiva. Se você não gosta do que eu faço, por que não se divorcia de mim? Por que continua aqui? Mateus ficou em silêncio por um momento. Seu rosto mostrava uma expressão difícil de ler. Eu não me casei com você por pena, disse ele baixinho. Eu me casei com você porque acredito que toda pessoa tem o potencial de mudar, incluindo você. Aline riu cinicamente, lágrimas quase saindo dos cantos de seus olhos. Mudar para quê? Uma mulher boazinha que combina com você? Eu não posso ser assim. Nunca poderei. Mateus não respondeu mais. Ele apenas olhou para Aline com olhos cansados. Como se tivesse ficado sem palavras. Mas aquele olhar fez Aline se sentir ainda mais culpada. Ela não queria se sentir assim. Não queria sentir que havia decepcionado alguém que fora tão paciente com ela. Após essa conversa, Aline optou por evitar Mateus por alguns dias. Ela passava mais tempo em seu quarto, fumando na janela, ou apenas rolando na cama. Seu coração estava cheio de uma mistura de raiva, culpa e confusão. Ela não entendia por que Mateus era tão paciente, tão calmo, enquanto ela mesma se sentia como se estivesse queimando em um fogo de raiva. No entanto, em meio a tudo isso, uma coisa começou a incomodá-la. Curiosidade. Curiosidade sobre quem realmente era Mateus. Um homem de meia-idade paralisado, mas com uma aura de calma tão forte. Um homem que nunca se irritava, nunca julgava e sempre tentava entendê-la. Certa tarde, quando a casa estava silenciosa e Mateus lia a Bíblia na sala, Aline finalmente reuniu coragem para se aproximar. Ela sentou-se na cadeira em frente a Mateus.
seus olhos fitavam o chão, sem coragem de olhar diretamente nos olhos do homem. Mateus, disse ela baixinho, sua voz quase um sussurro. Por que você quis se casar comigo? Por que quis aceitar alguém como eu? Mateus fechou a Bíblia lentamente e olhou para Aline com um leve sorriso. Porque acredito que todo ser humano tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Não importa quantas tatuagens você tenha no corpo. Não importa quantas vezes você errou. Você ainda tem o potencial de ser melhor. Aline baixou a cabeça. As lágrimas começaram a molhar suas bochechas. Mas eu não sei como. Não sei como mudar. Tudo bem, disse Mateus. Sua voz era suave. Todos nós aprendemos, e eu estarei ao seu lado enquanto você precisar. Pela primeira vez desde o casamento, Aline sentiu algo diferente. Uma vaga sensação de paz. Ela não tinha certeza se poderia mudar, se poderia se tornar a mulher que Mateus esperava. Mas pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse esperança para ela. No entanto, a culpa ainda não havia desaparecido completamente. Na mesma noite, quando a casa estava silenciosa e todos dormiam, Aline abriu secretamente o armário no quarto de Mateus. Ela queria saber mais sobre este homem. O homem que era tão paciente, tão sábio, mas tão misterioso. Dentro do armário, ela encontrou uma velha caixa escondida em um canto. Ao abri-la, encontrou documentos antigos, cartas de tribunal, fotos do passado e um artigo de jornal amarelado. O artigo revelava que Mateus costumava ser um advogado de renome que abandonou a carreira após o acidente que o deixou paralisado. Aline leu o artigo com o coração acelerado. Ela acabará de perceber que Mateus não era apenas um homem religioso comum. Ele era alguém que já tivera seu próprio mundo. Alguém que estava disposto a abandonar tudo por suas crenças. Algo dentro dela começou a se mover. Um respeito que crescia lentamente. Embora ela ainda duvidasse se poderia aceitá-lo completamente. Naquela noite, Aline voltou para seu quarto com um sentimento diferente. A rachadura em seu relacionamento com Mateus começou a aparecer. Mas por trás da rachadura, uma pequena esperança começava a brilhar. A casa de Mateus parecia uma prisão para Aline. Um lugar estranho, cheio de regras não escritas e normas tão distantes de sua vida anterior. Cada canto daquela casa parecia julgá-la. As paredes cobertas de caligrafia árabe, o som do chamado para a oração que ecoava 5 vezes ao dia, até o aroma de incenso que sempre pairava no ar. Tudo a fazia se sentir como uma alienígena em um planeta errado. O primeiro dia ali foi um pesadelo para Aline. Ela acordou com uma sensação de aperto, como se as paredes de seu novo quarto a estivessem esmagando. A manhã começou com o som das orações da madrugada, ensurdecedor para ela. Um som que ela geralmente ignorava no passado. Mas naquela casa, o som parecia mais alto, mais estridente, como se a arrastasse para fora de sua zona de conforto. Acorde, minha filha, disse Mateus quando encontrou Aline ainda deitada na cama, cobrindo os ouvidos com o travesseiro. Já é hora da oração. Aline bufou, os olhos semicerrados. Eu oro, disse ela bruscamente, o tom de voz cheio de rejeição. Mateus apenas sorriu discretamente. Tudo bem. Todos nós temos tempo para aprender. Aprender? Aline quase riu ao ouvir isso. Aprender o quê? Como viver em um cativeiro de espiritualidade tão estreito? Ela não queria aprender nada. Ela só queria voltar para seu próprio mundo, para as boates, a música alta e a liberdade sem limites. Mas ela não tinha escolha. Sua família a entregará nas mãos de Mateus, e a grande dívida ainda pairava sobre eles. Então, embora seu coração se rebelasse, seu corpo tinha que se adaptar à nova rotina oferecida por aquela casa. Todas as manhãs, Mateus lia a Bíblia na sala de estar. Sua voz era suave, mas clara. Aline frequentemente o ouvia de trás da porta de seu quarto, mas nunca se juntava a ele. Em vez disso, ela preferia sentar-se na janela, fumando secretamente enquanto olhava para fora, tentando esquecer que estava presa naquele lugar.
Além de Mateus, havia também uma empregada doméstica chamada Dona Elsa, uma mulher de meia idade, amigável, mas muito religiosa. Ela frequentemente tentava conversar com Aline, dando-lhe conselhos sobre religião e vida. Mas Aline apenas respondia com acenos curtos ou até mesmo com indiferença. Minha filha, você pode mudar, disse Dona Elsa certa tarde, enquanto Aline estava sentada na varanda, mexendo no celular. O pastor Mateus é muito bom. Ele certamente a ajudará. Me ajudar com o quê? Retrucou Aline. Sua voz era cortante. Me transformar em outra pessoa? Eu não preciso disso. Dona Elsa apenas sorriu gentilmente, como se já estivesse acostumada com a atitude de Aline. Você entenderá um dia. Aline não se importava. Ela só queria sair daquela casa, voltar para seu próprio mundo. As noites eram o único momento em que ela se sentia livre. Quando todos na casa já estavam dormindo, ela saía sorrateiramente, passando pelo portão com passos leves em direção ao mundo que conhecia, as boates, seus amigos e a falsa liberdade que sempre fora sua fuga. Mas toda vez que voltava tarde da noite, ela sempre encontrava Mateus sentado em sua cadeira de rodas na sala de estar. Uma luz fraca estava acesa, seu rosto calmo, mas cheio de preocupação. Você voltou tarde de novo, disse Mateus, certa noite. Sua voz não era de raiva, apenas de cansaço. O que você tem a ver com isso? Respondeu Aline cinicamente, evitando o olhar de Mateus. Eu não sou seu pai, disse Mateus. Só estou preocupado com sua segurança. Segurança? Eu sei me cuidar. Gritou Aline. Sua voz se elevou. Não preciso da sua proteção. Mateus não respondeu mais. Ele apenas olhou para Aline com uma expressão difícil de ler. Como se tentasse entender algo mais profundo do que a raiva que ela mostrava. Em noites como essa, Aline se sentia em um dilema. Por um lado, ela queria lutar, queria provar que não podia ser controlada por ninguém, incluindo Mateus. Mas por outro lado, havia algo no olhar de Mateus que a fazia se sentir culpada. Algo que a fazia se perguntar, por que Mateus era tão paciente? Por que ele não ficava com raiva ou a julgava como os outros? Mas a culpa não era forte o suficiente para detê-la. Todas as noites, ela continuava a sair, tentando escapar da pressão crescente em seus ombros. Certa noite, quando Aline voltou para casa depois de beber alguns copos, foi flagrada por uma vizinha que passava por acaso. Eles relataram o fato a Mateus na manhã seguinte. Más notícias, pastor, disse uma das vizinhas. Seu rosto estava tenso. Sua esposa foi vista voltando para casa tarde da noite em mau estado. Mateus apenas assentiu lentamente, seu rosto não mostrando raiva. Mas quando Aline desceu para a sala naquela manhã, ela pôde sentir uma atmosfera diferente. Você sabe o que fez ontem à noite? Perguntou Mateus. Sua voz estava mais firme do que o normal. Aline apenas o olhou com frieza. Qual é o seu problema? É a minha vida. Esta também é minha casa, respondeu Mateus. Sua voz começou a se elevar. E nossa reputação está em jogo aqui. Reputação? Você realmente se importa com isso? Aline riu cinicamente. Ou você só tem medo que as pessoas julguem um velho como você por ter uma esposa como eu? Mateus ficou em silêncio por um momento. Seu rosto mostrava uma leve mágoa, mas ele respondeu com raiva. Em vez disso, ele apenas olhou para Aline com olhos cansados. Aline, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas firme. Eu não me importo com o que os outros pensam de nós. Eu só me importo com você. Você merece mais do que isso. Essas palavras fizeram Aline ficar em silêncio. Havia algo no tom de voz de Mateus. Uma sinceridade difícil de ignorar. Mas seu orgulho era grande demais para admitir. Ela apenas se virou e saiu, deixando Mateus sozinho na sala de estar. Os dias seguintes foram ainda mais tensos. Aline se sentia sufocada, enquanto Mateus tentava ser paciente. Mas por trás da tensão, algo começava a mudar.
Uma pequena rachadura na parede de defesa de Aline que lentamente começava a se abrir. A sala de estar na casa de Mateus parecia um túmulo para Aline. Silenciosa, cheia de regras não escritas e tão diferente de seu mundo. O ar ali parecia mais frio, embora não houvesse vento. As paredes estavam cobertas com uma bela caligrafia árabe, enquanto um leve aroma de incenso pairava no ar, dando uma impressão de santidade quase sufocante para uma jovem como Aline. Aline sentou-se na ponta da cadeira, o corpo tenso e os olhos constantemente procurando a porta de saída. Ela torcia as mãos, tentando resistir à vontade de se levantar e ir embora. Todos os olhares na sala pareciam milhares de agulhas perfurando sua pele. Especialmente o olhar de Mateus. O homem de meia-idade sentado em sua cadeira de rodas, calmo, mas penetrante. Mateus parecia uma figura muito diferente do que Aline imaginara. Ele não era um velho chato ou fraco, como sua família o descrevera. Por trás de seu rosto, que parecia marcado pelo tempo, havia sabedoria em seu olhar. Uma calma que deixava Aline desconfortável. Ela não conseguia entender como alguém como Mateus podia aceitar este casamento sem protestar. Então, disse Mateus finalmente, sua voz baixa, mas clara. Nós vamos nos casar. Aline bufou, sua voz cheia de sarcasmo. Sim, como um cordeiro sendo arrastado para o altar do sacrifício. Sua mãe a fuzilou com o olhar, mas Mateus apenas sorriu discretamente. Eu sei que isso é difícil para você, minha filha, disse ele com um tom paciente. Mas espero que possamos nos entender. Entender? Aline riu alto, sua voz cheia de raiva. Como posso entender algo que nem quero fazer? Você realmente quer se casar com uma mulher como eu? Olhe para mim. Ela apontou para seu próprio corpo, para as tatuagens que cobriam sua pele. Eu não sou a mulher boazinha que combina com um homem religioso como você. Não sou uma dona de casa que sabe cozinhar, orar na hora certa ou ler a Bíblia. Sou apenas um fardo que vocês têm que carregar. Mateus não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Aline com uma expressão difícil de ler. Seus olhos percorreram todo o seu corpo. Não com nojo ou julgamento, mas com uma curiosidade profunda. Para Aline, aquele olhar era ainda mais doloroso do que zombarias ou insultos. Eu não estou me casando com as tatuagens dela, disse Mateus. Finalmente sua voz permaneceu calma. Estou me casando com a alma dela, e acredito que toda alma tem potencial para mudar. Essas palavras fizeram Aline ficar em silêncio. Havia algo na maneira como Mateus falava. Uma convicção tão forte que era difícil de contestar. Mas ela não podia aceitar isso. Como alguém como Mateus podia ver algo de bom nela? Ela não estava afundada demais em seus erros? Já chega, interrompeu sua mãe de repente, percebendo que a atmosfera estava ficando tensa. Aline, por favor, seja educada. É pela nossa família. Pela família? Aline virou-se rapidamente para a mãe. Sua voz estava cheia de raiva. Por que eu tenho que pagar essa dívida? Por que não vocês? Por que eu tenho que ser sacrificada? Ninguém está sendo sacrificado aqui, disse Mateus. Sua intervenção veio com um tom mais firme. Este é o caminho que Deus escolheu para nós. Eu não estou pedindo que você se torne alguém que não é. Só quero que vivamos esta vida com boas intenções. Boas intenções? Aline riu cinicamente. Que tipo de boas intenções podem nascer de um casamento forçado? Mateus suspirou. Seu rosto mostrava um pouco de cansaço. Talvez não haja boas intenções agora, mas acredito que se nos esforçarmos, elas virão. Aline não respondeu mais. Ela apenas ficou em silêncio, baixando a cabeça, mas seu coração ainda estava cheio de raiva. O olhar de todos na sala parecia uma pressão adicional sobre seus ombros. Ela queria gritar, queria lutar, queria fugir de tudo isso. Mas sabia que não havia saída. Depois que a reunião terminou, Aline saiu da casa de Mateus cambaleando. O céu da tarde começava a ficar nublado, como se compartilhasse do fardo emocional que ela sentia.
Enquanto acendia um cigarro em frente ao portão, ouviu passos lentos atrás dela. Aline chamou Mateus, de longe. Sua voz era suave, mas alta o suficiente para fazer Aline se virar. O que mais? Retrucou ela, ainda em tom defensivo. Mateus apenas sorriu discretamente. Eu sei que é difícil, mas não vou forçar nada de você. Se precisar de tempo, tome-o. Só quero que saiba que estou aqui se precisar conversar. Aline olhou para Mateus com olhos cheios de dúvida. Havia algo naquelas palavras. Algo que a confundia. Ela não conseguia entender este homem. Não conseguia entender por que Mateus podia ser tão paciente, tão calmo, enquanto ela mesma se sentia como se estivesse queimando em um fogo de raiva. Sem dizer mais nada, Aline jogou fora a bituca de cigarro e se afastou. Seu coração ainda estava cheio de raiva, mas no fundo de sua mente, algo começou a incomodá-la. Uma vaga curiosidade sobre quem realmente era este homem. O céu noturno do Rio de Janeiro estava cheio de luzes de neon cintilantes, refletindo nas janelas dos bares e boates. A música pulsava, risadas ecoavam no ar e as pessoas brindavam sob as luzes fracas. No meio da multidão, Aline estava sentada em uma mesa de canto, saboreando sua bebida gelada enquanto ria com os amigos. Seu corpo estava coberto de tatuagens, uma serpente de flores em seu braço direito, uma fênix em suas costas e símbolos abstratos em suas pernas. Cada linha preta em sua pele era um traço da liberdade que ela prezava. Ela era uma mulher que nunca seguia regras, nunca temia o olhar dos outros e nunca se importava com o que o mundo dizia sobre ela. Mas naquela noite, o sorriso em seu rosto começou a desaparecer quando seu celular tocou. Uma mensagem curta de sua mãe apareceu na tela: "Venha para casa agora. Temos algo importante para conversar." A mensagem soaria comum para qualquer outra pessoa. Mas para Aline, o tom urgente em suas palavras apertou seu peito. Ela ignorou a mensagem, levantou o copo novamente e tentou afastar o mau pressentimento que começava a se infiltrar em seus pensamentos. Algumas horas depois, ao chegar em casa cambaleando, com o cabelo loiro bagunçado, Aline foi recebida por sua mãe, que parecia tensa. Seu pai estava sentado em uma cadeira na sala. Seu rosto estava sombrio como um céu nublado antes de uma tempestade. Seus irmãos mais novos apenas ficaram em silêncio atrás da porta. Seus olhos estavam cheios de culpa e medo. "Temos uma grande dívida", disse sua mãe, sem rodeios. "E a única maneira de pagá-la é você se casar." Aline riu alto, pensando que sua mãe estava brincando. Mas quando ninguém na sala riu junto, o riso desapareceu de seu rosto. "O que você quer dizer com casar? Com quem?" Sua voz se elevou, uma mistura de raiva e confusão. Sua mãe suspirou profundamente. "Com o pastor Mateus." "Você conhece o pastor que é paralítico? A família dele ofereceu o casamento. É a condição para quitar nossa dívida." "Não, de jeito nenhum", gritou Aline. Seu corpo tremia de raiva. "Vocês estão falando sério em me vender para um velho religioso que nem consegue andar? Eu pareço alguém que precisa salvar a família assim?" Seu pai finalmente falou. Sua voz era rouca, mas firme. "Você acha que temos outra escolha, Aline? Já tentamos de tudo. Este é o único caminho." Aline olhou para eles. Seus olhos estavam marejados com a sensação de estar presa. Ela sabia que sua família não era perfeita. Eles frequentemente brigavam, lutavam contra problemas financeiros e, às vezes, faziam coisas estúpidas. Mas como podiam pedir algo tão grande a ela? Como podiam sacrificar sua vida por um empréstimo que não era culpa dela? No dia seguinte, Aline foi forçada a ir à casa da família de Mateus para uma reunião oficial. Seu coração estava cheio de raiva e ódio, mas também de uma ponta de curiosidade. Quem era realmente o homem que se tornaria seu marido? Ele era realmente o velho religioso e chato que sua família descrevera? Ao chegar à casa, ela viu um homem de meia-idade sentado em uma cadeira de rodas, vestindo uma camisa simples e um solidéu branco.
Seus olhos eram calmos, mas seu olhar era penetrante, como se pudesse ver o fundo de sua alma. Seu corpo coberto de tatuagens, suas roupas casuais se destacavam no ambiente religioso, e sua atitude defensiva fez com que todos na sala ficassem em silêncio. Esta é Aline, disse sua mãe com um tom sem graça. Minha filha. Mateus sorriu discretamente, seus olhos examinando o rosto de Aline, cheio de raiva. Assalamu alaikum, disse ele baixinho, sua voz profunda e calorosa, embora soasse cansada.